Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, porque não só o YouTube, mas todas as redes sociais estão boicotando vários canais de esquerda. Eles dão sempre prioridade à extrema-direita. Então, quanto mais inscritos, mais a gente consegue driblar esse boicote e alcançar mais pessoas para levar a verdade. Então, um segundinho, inscreva-se, é de graça. Agora, vamos falar sobre, mais detalhes sobre a traição do PDT e de Ciro Gomes. Traição a quem? Ao PT? Traição à esquerda? Traição à oposição? Não, traição ao povo brasileiro, porque era um partido que se dizia de esquerda, se dizia de oposição ao bolsonarismo e se venderam ao bolsonarismo. O que aconteceu? Primeiro, o PDT deu 15 dos 21 votos, ou seja, mais de 60%, 64%, 65% dos votos do partido, para a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios abre uma verba de 90 bilhões para o Bolsonaro e para o Arthur Lira gastarem como quiserem. O Bolsonaro diz que 30 bilhões serão usados para o Auxílio Brasil. Veja bem, o Bolsonaro tem dinheiro para o Auxílio Brasil, mas ele criou isso por quê? Porque aí os outros 60 bilhões, ele e o Arthur Lira vão ter para roubar e para comprar votos. Por que comprar votos? Porque eu expliquei aqui faz alguns dias que o mercado financeiro, quando eu digo mercado financeiro, eu vou te dar um exemplo, o André Esteves, do BTG Pactual, dono, banqueiro, vazou um áudio dele em que ele fala como dono do Brasil. Esses banqueiros, eles colocaram uma corda no pescoço do Bolsonaro dizendo, olha, ou você aprova as reformas que você prometeu e as privatizações que você prometeu, ou você não chega nem até a eleição. Eu mostrei aqui, eu fiz uma análise completamente diferente da Globo, isso a Globo não fala, de que quando, na quarta-feira à noite, em entrevista a Andréa Sadi, do Globo News, o ex-corregedor do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, falou, olha, a nova investigação contra o Bolsonaro vai torná-lo inelegível. Ele falou com essas palavras. Ele fez uma ameaça clara, o Bolsonaro será tornado inelegível e não vai participar da eleição. Quando ele falou aquilo, ele não estava fazendo uma ameaça ao Bolsonaro, uma ameaça jurídica, temos aqui as provas. Não, ele estava ali representando esses bilionários, que são os chefes dos chefes, que dizem, Bolsonaro, ou você faz o que prometeu, ou nem para a eleição você vai, porque você vai ser descartado antes, e o descarte, quando esse pessoal descarta alguém, é o pior descarte possível, vão todos presos. Então, o Bolsonaro já sabe da missão dele, é por isso que ele e o Arthur Lira estão desesperados pela PEC dos precatórios, que passou em primeiro turno, será votado no segundo turno, provavelmente na terça-feira. Ok, aí o que aconteceu? A PEC não ia passar. Eu fiz as contas dos nomes dos deputados que eram a favor, que eram contra, e falei, não passa. E não vai passar por uns 10, 15 votos, hein? Não vai passar, a coisa vai ficar ruim. Tanto é que o próprio Arthur Lira já sabia que não ia passar, começaram a se acusar, o Arthur Lira, outros membros do Centrão, e eu falei, no Centrão aqui o Lira não consegue mais votos, não tem. Eu não imaginava, com certeza você também não, que o PDT ia trair e que 10 dos 30 deputados do PSB também iriam trair. Eu não imaginava, ok? Eu pensei, o PDT vai dar ali uns 5 votos, mas 15, jamais. É uma traição muito, muito grande para um partido cuja militância, a militância no PDT é extremamente chata nas redes sociais. Eles fazem um barulho muito maior do que o tamanho do partido. É só ver que o Ciro tem 6% de intenção de voto e o barulho dele é muito maior do que alguém com 6%. E eles falaram, nós somos a verdadeira oposição, nós aqui queremos o impeachment, e aí eles vão lá e se vendem por uma PEC, que dá amplos poderes para o Bolsonaro, que é a PEC para o Bolsonaro tentar comprar votos para sua reeleição. E vamos lembrar uma coisa que ninguém vai falar, outros canais não vão falar, o que rola de compra de votos, não compra de votos de parlamentares, estou falando compra de votos de cidadãos, com dinheiro público, não está escrito. Quando eu morava em Maceió, eu falava com o porteiro, falava com a faxineira, eles falavam, no meu bairro todo mundo vende o voto. Todo mundo vende ali por 100, por 200 reais, as pessoas vendem o voto. E vendem o voto por quê? Por dinheiro que é roubado, dinheiro roubado. Então, quando o Arthur Lira e o Bolsonaro têm 60 bilhões para roubar, eles vão comprar votos no Nordeste, vão comprar votos das pessoas mais pobres, não tenha dúvida. Talvez não para a presidência, mas para eleger deputados do Centrão. Isso ninguém vai falar aqui, viu? Só o Thiago aqui fala, os outros não têm coragem. Aí, vamos lá. Aí, o PDT traiu. Ok, logo que o PDT traiu, o Ciro Gomes, eu vou até ler aqui o que falou o Ciro Gomes, porque é uma palhaçada o que falou o Ciro Gomes, vou falar porque foi palhaçada. Ciro Gomes publicou isso aqui, Ciro Gomes, no Twitter dele, nas outras vezes também. Há momentos em que a vida nos traz surpresas, lê essa palavra bem, surpresas, fortemente, eu vou ler aqui, negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto nesse momento ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos precatórios. Ele usou a palavra surpresa e deparar-me com a decisão. Aí ele fala, a mim só me resta um caminho, que é suspender minha candidatura. Eu falei disso
em outro vídeo já. Aí fala, até que a bancada do meu partido reavalie a sua posição. Pois bem, já temos notícias agora, passado o tempo, já temos notícias. Não vão reavaliar a decisão, não vão. Em nenhum momento o Ciro Gomes articulou para que reavaliar essa posição. Ok, aí temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. Tá aqui, palavras do Ciro Gomes. Aí ele diz, não podemos compactuar com a farsa e com erros bolsonaristas. Aí ele diz mais umas coisas aqui, justiça social, defesa dos mais pobres, ok. Aí qual é a notícia que sai? Que houve, naquele dia, uma reunião da bancada do PDT com o pessoal do Arthur Lira. O Arthur Lira se reuniu com o líder do PDT e depois a bancada do PDT se reuniu e eles fecharam questão a favor da PEC dos precatórios. Ali, os 5 deputados do PDT do Ceará estavam presentes. Logo depois disso, eles tiveram uma reunião com o irmão do Ciro Gomes, o senador Cid Gomes. O Cid Gomes falou na reunião que ele era contra, mas que respeitava a decisão. Ou seja, vocês estão vendendo, ganhando muita grana, vocês vão ganhar muito dinheiro, então eu respeito, porque, pô, é oferta que não dá para recusar. Pois bem, o Cid Gomes sabia, os 5 deputados do PDT do Ceará sabiam, o Ciro Gomes também sabia. Aí o Ciro Gomes vem no dia seguinte e fala, tive a surpresa. Não teve surpresa, o Ciro Gomes sabia. O Ciro Gomes não apenas sabia como, enquanto as coisas aconteciam, o Ciro Gomes sumiu das redes sociais. Ele não se posicionou antes, se posicionou depois. Aí ele fala, eu estou suspendendo a minha candidatura. Aí depois saem as notícias de o que aconteceu depois disso. Os deputados do PDT foram pegos de surpresa, dizendo, como assim, você sabia? Como é que você está suspendendo a candidatura? Você é louco? E falaram uma reação do Ciro Gomes que não dá para entender. Eles não entenderam. Aí, para tentar amenizar as coisas, o presidente do PDT entrou no STF contra a votação que os próprios parlamentares dele votaram a favor e foram decisivos. Veja bem, teve 4 votos a mais, o PDT deu 15 votos. Vou nem falar dos votos do PSB. E aí, ele sabe que não vai dar nada no STF, que o regimento, obviamente, o Arthur Lira passa por cima do regimento interno diversas vezes, como o Rodrigo Maia fez, como o Eduardo Cunha fazia, e nunca deu nada, assim como não vai dar dessa vez. O que ele devia fazer é mudar a mentalidade dos deputados dele, mas ele não vai fazer, não vai fazer. Aí, começa a sair notícias que os deputados já fecharam, a gente fechou questão, a gente não vai mudar no segundo turno. Mais ainda, o Arthur Lira já mapeou no Centrão e até nos partidos de centro-esquerda, não dá mais para chamar quem está com o Bolsonaro de esquerda, né? Comenta aí, PDT é esquerda? PDT é direita. PDT é direita. Tem gente que fala, PDT virou Centrão. Não, o MDB é do Centrão e votou contra, não votou a favor. Então, o PDT está mais à direita que o MDB. Tá, aí, esses partidos, eles votaram a favor do Bolsonaro e tudo isso, e agora eles se fazem de sonsos, como, não, a gente não sabia, olha, não é bem assim. A justificativa do PDT e de parte do PSB, que votou junto com o Bolsonaro, é a coisa mais nojenta do mundo. Eles falaram que, olha, mas o Arthur Lira prometeu, e eu vi o Arthur Lira falando isso naquele dia no plenário, que daqui 1 ou 2 semanas, quando a PEC for aprovada, ele vai colocar para votação uma outra PEC que garante que os recursos do Fundef sejam pagos antes nos precatórios. O que são recursos do Fundef, Thiago? Fundef é o Fundo da Educação, e acontece o seguinte, o governo federal tem que pagar tanto para os estados como verba de educação. Verba que vai para pagar professores, enfim, a melhoria de escolas, ok. Para educação básica. E o que acontece? O governo federal muitas vezes paga menos do que tem que pagar. Aí os estados entram na justiça e falam, o governo me pagou menos. Ganham em primeira instância, segunda, terceira, ganham no STF, ganharam, transitou em julgado, vira precatório. Quer dizer, precatório a União, ou seja, o governo federal, é obrigado a pagar para os estados. 30% dos precatórios de 90 bilhões que vão dar calote são fundos do Fundef. Quer dizer, mais ou menos 30 bilhões de reais são do Fundef. É dinheiro que vai ser tirado diretamente da educação, quer dizer, vai ser um caos na educação com a PEC dos precatórios aprovada. Aí o PDT e parte do PSB dizem que acreditam que o Arthur Lira vai pautar, depois que aprovada a PEC, que o Arthur Lira vai pautar uma outra PEC que aí coloca para que os precatórios do Fundef sejam pagos antes, para que não haja o calote nos precatórios do Fundef, só nos outros. Qualquer outro cidadão, órgão estatal ou empresa que tenha dinheiro a receber do governo não vai receber, o Fundef vai. Você acredita? Você acredita no Arthur Lira? Eu digo você aí que está assistindo o vídeo, você faria um acordo com o Arthur Lira em que primeiro você dá a sua parte e o Arthur Lira só vai dar a parte dele daqui 2, 3 semanas, ele vai colocar para votar, você nem sabe se vai ser aprovado? Você faria isso? Não, obviamente o acordo não foi esse. Obviamente o acordo não foi esse. A justificativa é pior do que
a traição, porque eles traíram o povo brasileiro, eles traíram as pessoas que acreditavam que o PDT era de esquerda. O Ciro Gomes mentiu nas redes sociais, mentiu para todo o Brasil nas redes sociais, falando que foi uma surpresa quando não foi. E aí depois ele fala, não, mas a justificativa é essa, olha, eu tenho que comprar um narizinho de palhaço para colocar aqui às vezes, o nariz de palhaço, porque acham que nós somos palhaços. É isso que estão achando. Vendidos. Ó, aqui ó, o carro de som nosso, na cidade, vai mostrar a prefeitura da cidade aqui. Eu esqueço o nome da cidade, que são muitas. Prefeitura Municipal de Passagem. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa invasão. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Tá aqui um trecho, no próximo vídeo eu vou mostrando outras cidades. Vamos continuar indo pra cima desses malditos.